Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom ter o Evangelho, meditar no Evangelho. Vamos aproveitar esses minutos para estar com o Evangelho aprendendo, amém? Amém. Lucas 22, do 39 ao 45. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe, então, um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Amém. Então, Noemi leu o Evangelho de Lucas, um trecho no capítulo 22, do versículo 39 ao 46, quando Jesus vai orar a Deus antes do sacrifício da cruz, antes toda aquela provação que Jesus passaria, aquele sofrimento, e Jesus vai orar a Deus. Os discípulos ficam esperando, ele se afasta um pouco e entra em oração, não é? E ele orou dessa forma: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Era um cálice amargo, uma figura, não é? É um cálice amargo, era um sofrimento que ele teria que passar, como se fosse um cálice de sofrimento que ele teria que beber, não é? Então, uma figura, então ele diz assim: meu Deus, se for possível, Pai, né? Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse sofrimento. Se for possível fazer a obra de Deus sem passar por isso, que afasta de mim esse sofrimento. Assim Jesus orou. Mas se não, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, e não a minha, a vontade de Jesus. Então vocês percebam que Jesus, ele está em grande sofrimento, em grande agonia. Depois um anjo veio consolá-lo e ele orava de uma forma tão intensa que o seu suor se transformou em gotas de sangue, um sofrimento muito profundo, não é? Porque ele iria levar na cruz toda aquela humilhação, aquele sofrimento que ele passou, ele foi torturado, ele foi espancado, toda aquela humilhação serviu para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Ele pagou o preço do pecado no nosso lugar, no lugar da humanidade, no nosso lugar. Todos aqueles que aceitam e querem seguir Jesus, não é? Então ele pagou aquele preço, foi um preço muito alto, muito difícil para Jesus. Quando a Bíblia diz assim, que o seu suor se transformou em gotas de sangue, é um sofrimento profundo. Mas o que nós podemos hoje meditar sobre essa passagem? Quando é a nossa vontade e a vontade de Deus. Será que nós entendemos que na nossa vida cristã, no nosso dia a dia, o que é a vontade de Deus para a nossa vida e o que é a nossa própria vontade? Porque muitas vezes estamos num grande sofrimento e essas são as situações mais difíceis do que passamos, quando realmente o sofrimento, a agonia, o desespero vem bater a nossa porta, vem fazer parte da nossa vida, e as pessoas sofrem mesmo, viu? As pessoas sofrem com doenças, com desemprego, é um sofrimento profundo, e essas pessoas às vezes são cristãos que têm realmente um amor a Cristo, um amor ao Evangelho, e mesmo assim o sofrimento é muito grande. Mas se nós formos pensar, desde os primeiros dias do cristianismo, realmente sempre houve o sofrimento, as provações, não é? Os primeiros cristãos passaram por muitas tribulações, os próprios apóstolos, não é? Passaram por tribulações e essas coisas aconteciam. Mas Jesus estava ali naquele grande sofrimento. Mas qual é a nossa lição que nós poderíamos enfatizar hoje? Jesus diz assim: se for possível, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Mas se não, cumpra-se a tua vontade e não a minha. A vontade de Jesus não era passar por aquele sofrimento, mas Deus havia determinado porque era necessário
essa obra de salvação, era necessário que Jesus se derramasse em sacrifício para que nós pudéssemos ter o preço do pecado pago, porque nós não conseguiríamos pagar. Era um preço impagável, não é? Era um preço que a humanidade não poderia pagar, de redenção, de nos reaproximarmos de Deus. E vamos aproveitar, porque hoje as portas da graça estão abertas, Deus está de braço estendido, no querendo que nós nos cheguemos a Ele, mas nos cheguemos a Deus conscientes, não é? De que a vida existem sofrimentos, existem propósitos de Deus nas nossas vidas que a gente não consegue entender. Então muitas vezes eu estou num sofrimento, e ele pode ser até que seja uma vontade de Deus, mas o que Deus quer me ensinar com o sofrimento? Muitas pessoas, através do sofrimento, vão entender a obra de Deus como Jó, não é? No Velho Testamento, quando ele sofreu, Jó dizia assim que quando ele está se libertando, porque Jó teve um sofrimento muito grande, ele diz assim, antes os meus olhos, ele diz assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, ele conhecia a Deus só de ouvir falar. Depois de toda a tribulação, o sofrimento que ele passou, ele diz assim, agora os meus olhos te veem, agora eu vejo Deus, eu tenho maior aproximação com Deus, eu posso ver Deus. Então, às vezes nós passamos por sofrimentos, como Jesus agora está passando nessa passagem, que o suor dele se transforma em sangue, ele está em batalha de oração, porque para ter forças, para que a vontade de Deus possa ser feita na vida dele. Porque Jesus, apesar de ser Deus, ele estava ali na condição de homem, né? Com as mesmas dores, dificuldades e angústias de um homem, não é? Então, de um ser humano como nós, como todos nós. Então, é muito necessário que a gente entenda o seguinte, às vezes a vontade de Deus está sendo cumprida em nossas vidas, por quê? Porque Deus gosta de nos ver sofrer? Não. Deus gostou de ver Jesus na cruz? Não. Era necessário? Sim. A obra de redenção de Jesus era necessário. Às vezes o nosso sofrimento é necessário? Sim. Mas qual é o objetivo? Eu devo buscar isso em Deus, porque Deus tem um objetivo diferente em cada um. O que vem de Deus só nos fortalece, só nos leva mais perto dele. Então, se é um sofrimento realmente que eu tenho que passar e que seja a vontade de Deus, porque eu tenho um propósito, muitas pessoas não entendem o propósito de Deus na vida delas e querem que Deus faça exatamente o que elas querem. Mas Jesus diz assim, olha, não seja feita a minha vontade. Assim nós devíamos orar, Senhor, eu não quero que seja feita a minha vontade na minha vida, eu não sei o que é melhor para mim. Mas eu queria que a sua vontade se fizesse na minha vida. Essa é a oração, a vontade de Deus na nossa vida, que é sempre o melhor. É sempre o melhor para as nossas almas, é o melhor para a nossa paz de espírito. Muitas pessoas buscam desesperadamente o dinheiro. Deus me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro. Depois as pessoas se afastam de Deus, muitos entram em vícios, muitos tiram a própria vida, se prostituem, porque entram no engano, não é? No engano, a Bíblia diz que é o engano das riquezas. Mas se for a vontade de Deus te dar riquezas, amém, mas será para um bom propósito. Mas tudo que Deus faz para nós é bom, por isso nós devíamos orar assim, seja uma coisa, um sofrimento, ou seja uma alegria, ou seja assim uma missão que Deus nos der, vamos pensar assim que Deus sabe o que faz e que a vontade dele é sempre melhor. Então nós devemos orar assim, Pai, eu estou sofrendo, eu estou nessa angústia, e muitas pessoas têm angústias realmente muito terríveis, não é? Mas devemos orar assim, Senhor, seja feita a vossa vontade na minha vida. Se eu tenho que passar por isso, e o Senhor tem um propósito nesse meu sofrimento, amém. Vou confiar em Deus, dar a mão a Ele e passar por esse sofrimento, porque nenhum sofrimento dura para sempre, não é? Um dia ele vai cessar e o propósito de Deus na minha vida vai se cumprir, que normalmente é melhorar a nossa fé, nos aproximar mais de Deus, como aconteceu com Jó. No caso de Jesus, é mais para que nós possamos aprender o nosso relacionamento com Deus. Nem sempre vamos ter alegria, nem sempre vamos estar bem, às vezes estaremos passando por um sofrimento. Por quê?
porque é para o nosso bem. Existem sofrimentos que são consequências de pecado. Aí não, aí eu realmente pequei, eu me desviei de Deus consciente, ou às vezes eu fico andando com o pecado, praticando o pecado de forma contínua. Isso traz condição de trevas na minha vida, isso traz sofrimento, mas aí não vem de Deus, aí vem do meu espírito rebelde, o espírito de não aceitar a lei de Deus. Mas na lição aqui de Jesus, é um sofrimento que realmente é a vontade de Deus se cumprir em nossa vida para um propósito. Amém? Vamos aprender. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você compartilhe, que você dê o seu like e assista os outros vídeos. Nós temos vários. Amém? Essa é uma lição muito importante, nós devemos meditar. Amém. Porque a vontade de Deus é sempre a melhor para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse tempo, pela sua palavra. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, que abençoe todos que estão assistindo esse vídeo, os familiares dessa pessoa, o nosso país, que a justiça de Deus prevaleça. Pedimos também, Senhor, pelos outros países, principalmente pelos que estão em guerra, que possam cessar, que os cristãos possam se unir e orar mais, buscar mais o Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.